mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, como um muro de bronze, uma cidade murada, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Eu sou o teu manancial, Senhor Jesus. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai e clamo para que todos os santos sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso. Começa agora pela Rádio Menorá, o programa Monte das Oliveiras. Muito boa noite aqui do Monte das Oliveiras desta segunda-feira. O Monte das Oliveiras, que é um programa e uma produção da Rádio e TV Menorá. Uma alegria, mais uma segunda-feira começando, onde aqui você sabe, nós vamos juntos e nós vamos com tudo ao Monte das Oliveiras. Sim, mais um assentado ao Monte das Oliveiras com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Alves, nessa noite conosco, aqui no Monte das Oliveiras, programa repleto hoje de muito conteúdo, de muitos colaboradores reunidos, trazendo muita informação. Aqueça o seu coração aí com as coisas que nós vamos aqui compartilhar nesta noite de Monte das Oliveiras. Bom demais, só começando, numa noite que tem muita programação, né? Segunda-feira, na Rádio TV Menorá, são muitos programas. Nós temos o Rio da Água da Vida, às 20 horas. Nós temos o Pão da Vida às 21 horas, já na sequência ainda o Novas do Reino, às 22 horas, com Reciclagem da Visão desta segunda-feira, também com a participação do ministro. O Nova Aliança, começando às 23 horas, então, gente, tem muito conteúdo. Rádio TV Menorá não para, é 24 horas, tem muito manancial que não para de fluir. Fica ligadinho, porque tem muito conteúdo. E o legal demais aqui, o programa de hoje, assentado ao Monte das Oliveiras, a gente vai falar sobre a mensagem, que é uma mensagem que compõe a dica mensal Aperfeiçoamento dos Santos, vai do 61, lá do 61 até o 90 neste mês, né? E nós pensamos uma delas, é a mensagem 76. E hoje, ao ouvir, né, ontem à noite e hoje, ouvindo as mensagens e o culto mundial, como o rio flui, né? Ontem o ministro trouxe no culto mundial uma passagem que cita Tiago 5,16. E esta mensagem do aperfeiçoamento de hoje também cita essa mensagem, Tiago 5,16. Então a gente vê como as coisas se conectam, como flui esse rio, e é bacana demais, né? Então ele fala da confissão dos pecados na mensagem de ontem. Quem pôde assistir o culto mundial, quem ainda não assistiu ainda, não pôde assistir ainda, vai assisti-lo, né? Temos a confissão dos pecados, que a gente não confessa por medos, por fracassos, né? Fraquezas, enfim. Ele falou muito sobre isso, e a mensagem de hoje é bacana demais, porque ele está conectado nisso. Vamos falar de cura interior. Isso tudo está interligado de alguma forma. Nós vamos ouvir o ministro um pouquinho sobre isso, mas é bacana demais. Vamos ficar ligadinho, porque o programa está só começando e o rio vai fluir. Tem muito conteúdo, bacana demais. A gente tem uns recadinhos aqui de início, né, para depois dar uma boa noite. Tem muita gente já conectando conosco. A gente lembra vocês que estão nos assistindo, curta, comenta e compartilha essa live. Faz o que eu estou fazendo aqui agora. Estou lá no Facebook, ao vivo aqui, ó. Vamos enviar aqui já para algumas pessoas. Você aí em casa pode fazer o mesmo.
Aqui enviar, pá, já foi lá. E já vamos mandar para mais pessoas. Faça você aí, curta, comenta, compartilha, usa o arrobinha, marca ali e manda para as pessoas que você, assim, no seu coração sentir de compartilhar esse conteúdo. Se elas não assistirem ao vivo, vai ficar gravadinho. Nossa timeline vai estar mostrando lá, as pessoas vão receber o aviso e depois elas vão poder acessar esse conteúdo. Eu já marquei, já compartilhei aqui, vou comentar também. Vamos lá, vamos interagindo. É mais gostoso, é bom demais estarmos juntos e conectados em mais um Monte das Oliveiras assentado. Ao Monte das Oliveiras, o ministro deve estar aquecendo lá porque ele já vai entrar conosco. Tem muito conteúdo, fica ligadinho. Paradinha rápida, Investidores do Reino, e nós já voltamos. Sai daí não. Rolos e pincéis ganha vida a arte de pintar, trazendo cor e alegria, traduzindo sentimentos e sensações através da combinação certa das cores. Na Minha Cor Tintas você encontra tudo para a sua obra, seja reforma ou construção. Somos referência em tintas para madeira, alvenaria, automotiva, ferro e muitas outras. Temos uma linha completa de acessórios para pintura. Em parceria com a Macoatins, temos tintas residenciais e moveleiras com preço de fábrica. Venha nos visitar, Avenida João Pessoa, 782 em Canela. Fone 54-3282-7861. Entre em contato com nossa equipe de consultores e receba a solução completa para o seu projeto. Minha Cor Tintas, a solução completa para a sua pintura. Não importa se você é bebê, menina ou moça. A Clauzinha Arts tem o laço perfeito para cada princesa. Laços, lacinhos, tiaras, faixinhas para bebês, artigo em crochê e muito mais. Acesse nosso Instagram e faça a sua encomenda. Enviamos para todo o Brasil. Clauzinha Arts, amor em formas de laço. Com operação em todo o Brasil e nos principais países do mundo, a Auscorp realiza serviços para exportação e importação, logística internacional, despacho aduaneiro, desenvolvimento de produtos e matérias-primas no exterior. Acesse o nosso site ou ligue 51 30 35 7435. Você tem realidade de que você tudo pode naquele que te fortalece? Você pode sim. Na Arca Regularizações de Imóveis, você pode fazer regularizações de terra, terrenos, inventários, averbação de casas e aquele tão sonhado projeto da casa própria. Está precisando regularizar essa área na sua vida? Vem pra Arca, em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Fone 559-9938-5233. Arca te espera. Regularize aqui. Ei você! Hoje é dia de comprar roupas novas na Doce Encanto Modas. Roupa masculina, feminina, infantil e as mais lindas roupas de cama. Tudo que você procura com o melhor preço. Fale com a Dalva e fique por dentro das novidades. 479-8882-7920. Rua N Padilha 43, bairro Taboão, em Rio do Sul. Doce Encanto Modas, vestindo toda a família. Lupinheiro Unhas e Depilação. Manicure, pedicure, esmaltação e blindagem em gel. Depilação, tratamento facial e spa dos pés. Temos também um super produto que te ajuda a perder peso mais fácil do que você imagina. New Green Gold. Agende seu horário 51999882035. Rua Pedro Nol 284. Galeria Feliz, sala 304 em Feliz. Lupinheiro, seu dia de diva. Como desenvolver sua espiritualidade em tempos difíceis? O aplicativo Pão de Judá é a solução. TV, rádio, orações, artigos, cultos ao vivo e muito mais para você ser edificado espiritualmente. Aplicativo Pão de Judá, o portal móvel da sua edificação espiritual, disponível em Android e iOS. Voltamos aqui para o Monte das Oliveiras nesta segunda-feira, aquecendo aqui para começarmos mais um programa de hoje com muito fluir aqui de hoje, que não é o fluir da verdade de toda a quarta-feira aqui no Monte das Oliveiras, mas vai fluir o manancial nesta noite com uns recadinhos rapidinho aqui. Sabe que a gente vai ajustando, às vezes o avião tá voando, tem que abastecer e não tem tempo de pousar, a gente vai voando e vai abastecendo e assim a gente está aqui hoje, viu? A técnica aqui está ali trabalhando arduamente para que tudo fique como tem que ser para o Senhor, né? Tudo na mais perfeita ordem. Então a gente vai dar uns recadinhos aqui antes de compartilharmos a tela e começarmos oficialmente o programa que já vai se iniciar. Fica ligadinho aí, é só para aumentar aquele mistério do programa de hoje. Então a gente teve aqui nesse último final de semana, nós tivemos o nosso encontro microrregional aqui de Novo Hamburgo, né?
uma sequência nesse mês de junho, todas as semanas aqui, não tem interrupção, né? Todas as semanas nós temos um micro-regional e neste próximo final de semana segue então o ritmo Cachoeira do Sul. Temos na sexta-feira o culto de recepção em Cachoeira e no sábado, 14h30, no templo em Cachoeira, que deve ter lotação máxima e talvez algumas cadeiras a mais no sábado às 14h30. Então fica ligadinho, tem programação. Você pode, quem não puder estar presente lá, pode acompanhar pelo YouTube, também pelo aplicativo Pão de Judá, o link das rádios você pode ouvir, mas no YouTube você também pode acompanhar em áudio e vídeo e ficar ligadinho porque tem muito conteúdo fluindo, tem muita verdade passando aí à disposição de todos nós. Então hoje, recuperando aqui, nós temos o nosso Assentado no Monte das Oliveiras e a nossa mensagem de hoje é a mensagem número 76 da Dica Mensal Aperfeiçoamento dos Santos deste mês, né? Então, bacana demais porque ontem a gente estava aqui compartilhando, né? Eu, a Gabi, que está aqui comigo, a gente já vai dar uma boa noite aqui, a Soraya também, o Vinícius vai acompanhar com a gente remotamente, enquanto o nosso técnico aqui está suando nesse friozinho aqui de segunda-feira. A gente estava falando como flui, né? Como flui. Ontem o ministro trouxe uma mensagem que se conecta com esta mensagem que vamos compartilhar hoje. E essa mensagem, então, essa passagem lá citada pelo ministro ontem e na mensagem que a gente está trazendo hoje aqui no programa, Tiago 5,16, fala muito com a gente, é porque tem algo que o Senhor está querendo produzir no seu corpo, no seu rebanho, nesta noite, nesta semana, nesse fluir do rio que aqui acontece, então, nesta noite de segunda-feira. Vamos ver se já estamos prontos aqui para começar, então, Davi. Ajustes finais acontecendo aí. Vamos liberar aqui o nosso Assentado Monte das Oliveiras, a nossa vinheta de abertura, Davi. Por favor, solta para nós. Assentado no Monte das Oliveiras. Muito bem, então vamos dar aqui uma boa noite. Primeiramente, vamos dar uma noite ao nosso convidado lá de Cachoeira. Eu acho que está um pouquinho friozinho lá. Não sei se deu para colocar uma manguinha mais comprida lá, mas eu acho que fez um friozinho em Cachoeira. Boa noite, ministro, tudo bem? Está frio, né? Boa noite a todos aí do programa, Fabiano, e a todos que participam na coordenação e toda a audiência do Monte das Oliveiras. Que Deus abençoe a todos. Legal, bom demais. Vou dar uma boa noite aqui também, Soraya, que está aqui conosco. Tudo bem, Soraya? Tudo bem. Boa noite ao ministro, aos irmãos que aqui estão. Vinícius também, que está online. Boa noite. Deus abençoe a todos que estão conectados. Isso aí, Gabi, boa noite. Boa noite a todos. E nós aqui, as mulheres chegaram e ligaram o ar quente. Agora já aquecidos, né? Devidamente aquecidos. Vinícius, boa noite, tudo bem, Vini? Boa noite, Fabiano. Boa noite, Sérgio, Soraya, Gabi, a todos os ouvintes aí. Que Deus possa nos abençoar nessa noite e que seja um programa aí muito rico para a nossa edificação. Muito bem. Então vamos iniciando por aqui nosso programa de hoje e eu gostaria de compartilhar com o ministro e depois pedir para os convidados ficarem à vontade para interagir também. Ontem assistindo, né, o culto mundial e hoje hoje não, né? A gente já vem ouvindo a mensagem sendo trabalhada, mas como as coisas se conectaram, essa mensagem que a gente está compartilhando hoje, ela está falando de cura interior. O ministro citou ontem, né, como eu falei há pouco, Tiago 5,16. No culto mundial, nesta mensagem, eu acho que tem algo que está sendo produzido aqui nesse aspecto, aqui no corpo de Cristo, né, irmão? Creio que sim, com certeza. Eu creio assim que o Espírito do Senhor ontem trouxe um complemento para facilitar os procedimentos que necessitam ser exercitados pelos membros do corpo para que haja uma leveza, né? um desarmar da nossa alma para o Espírito Santo começar a penetrar como governante da nossa alma. Eu creio que esse Tiago 5,16, que é um mandamento do Senhor, e ali é ordenança do Senhor, se você quer tal condições, tem que fazer isso. Né? Então ele é absoluto ali, a conjugação verbal ali em forma de ordenança, não é obrigatório, mas se você quer a bênção de Deus, vai ter que partir para aquele caminho, que é um caminho que sempre nós, membros, não queremos abrir a nossa vida para os outros e deixar os outros partilhar das nossas
do conhecimento do nosso íntimo, né? A gente gosta de ter segredos em determinadas áreas da nossa vida e nós temos um medo terrível de contar para os outros a nossa realidade subjetiva, né? Então, eu creio que a mensagem de ontem foi para dar um encorajamento geral no povo de que Deus sabe dos mecanismos que devem ser acionados em forma prática dos membros da igreja para que o Senhor encontre almas receptivas para o governo do Espírito Santo. Muito bem, fique à vontade. E eu vejo assim, ministro, como o Senhor, ele está sendo rápido, né? Porque a palavra foi liberada ontem à noite, né? E eu digo que eu já fui provada hoje de manhã. É incrível, né? E graças a Deus que Deus me trouxe a memória, porque até nessa ministração, o Espírito trouxe, né? Que se não tem fé, não tem decisão. Então é no momento ali do fogo ardente, né? Que Deus vai nos provar na fé, da gente orar pela fraqueza do nosso próximo, do nosso irmão, né? E isso é muito rápido, né? É rápido, mas é necessário que a gente, observando os preceitos de Deus, obedeça de pronto, sabe? Sem pensar. Porque Deus não vai colocar ninguém numa fria, não vai colocar em prejuízo, não vai danificar ninguém. Quando Deus pede para você obedecer uma direção dele, é porque aquilo vai ser bênção para você. Mesmo que nossa mente esteja antevendo assim, um problema com aquilo, entende? Geralmente, nós temos uma previsibilidade de que se nós abrir o nosso coração para os outros, eles vão nos conhecer e vão dizer, tu é só isso? Puxa, eu pensei que tu era melhor. Né? Exatamente. E, ministro, então, essa mensagem fala sobre cura interior, né? Então, se tem cura, é porque tem alguma doença, né? Tem alguma dor, tem algum trauma. Explica um pouquinho para nós, ministro, o que seria esses traumas, né? Da onde que pode começar esses traumas, o que isso, da onde vem, para onde pode ir? Olha, Gabi, isso aí pode começar no ventre materno já, né? A partir do 4º mês de gravidez, a criança fica sensível ao externo, e sofre as consequências biológicas, físicas da mãe também, como a tensão no lar, brigas, desavenças, tudo aquilo é somatizado na criança a partir do 4º mês. Então, todos que carregam uma natureza pecaminosa, eles vão sofrer danos nas memórias, entende? No emocional, no psicológico, eles vão ter problemas, anomalias de comportamento na área dos sentimentos, na área dos pensamentos, na área da alma. Né? No momento que uma pessoa tem problema na área mental e na área emocional, a sua capacidade volitiva fica afetada. Ela vai ser uma pessoa que vai tomar decisões na vida totalmente fora dos padrões que vai lhe fazer bem. Né? Então, olha para trás na nossa vida para você ver quantas coisas boas tu quis fazer e só deu errado. Então, olha para trás, no nosso histórico. Daria para dizer, então, que o senhor quer que a gente volte daqui a pouquinho, né, lá atrás, para a gente poder olhar naquilo que passou e aquilo ficar bem em nós, né? Porque as situações não mudam, né? Não vai voltar o passado, mas que a gente volte naquilo com um sentimento tranquilo, né? Isso também é cura, né? Esse versículo de Tiago 5,16, Deus está querendo que você entenda, eu e você entendemos uma coisa. O Espírito dele que está em mim também está em você, que é meu irmão em Cristo. Tá? Se eu partilhar algo que eu tenho medo de partilhar e guardo aquilo como segredo às 7 chaves, eu tenho medo de partilhar porque aquilo pode vazar para quem não é confiável e confidente. E aí o meu valor para aquelas pessoas vão cair violentamente. Esse geralmente é o medo que a gente tem. Que a gente tem um valor pessoal que é ilusório. A gente acha que é muito importante. A gente sempre se acha bom, melhor que os outros. Só que isso
é porque os outros não conhecem o nosso interior. Porque, na verdade, se você vai examinar o teu coração, você vai ver que tem muitos defeitos, principalmente depois de iluminado por Deus. E aí você convive com aquela pressão. Você sabe que tem defeito, os outros te consideram perfeito, mas você sabe que tem defeito. Fica uma pressão dentro de você. E que você não consegue carregar aquilo por muito tempo. Então aí Deus pensa, olha, o espírito que está no confidente vai entender e vai te ajudar. Te aliviando em primeiro plano, porque tu falou. Segundo, ele vai orar por você, vai dar até uma terapia, se ele tem condições, para aliviar você. Porque quando Deus manda tu confidenciar, é porque Deus tem uma probabilidade de usar aquele irmão que também tem habitação do Espírito para te ajudar. Essa é a intenção divina, mas pode dar errado. Entende? Vinícius. E no caso de dar errado, eu fui lá confessar, eu tenho que ver Deus também quebrando meu coração um pouco mais, né, Sérgio? Perfeitamente. Tudo coopera para o bem daquele que ama Deus. Todas as coisas. E dá para dizer que ai, desculpa. Essa cura, né, Vi? Para não ficar amargurado com o irmão que confia e botou tudo para fora. É que essa cura vem para justamente ter libertação, né, para a gente ter essa paz interior que todos nós precisamos, né? E se a gente também não começa a querer curar essa amargura, né? Porque o trauma começa lá no início e pode ir gerando raiz de amargura, pode rejeição, rebelião, os medos, a ansiedade, né? E se a gente não se liberta disso, a gente também não consegue chegar no Senhor, né? Então isso talvez seja um grande obstáculo, né? Para as pessoas daqui a pouquinho chegarem a buscar querer o Senhor, né? Porque é ruim olhar para dentro, né? Veja, é verdade, é muito ruim olhar para dentro e tu tem uma realidade. Depois tu conhece a palavra, tu sabe tudo que é de ruim que está dentro de ti. Mas o saber que é ruim dentro de ti não é o problema, porque tu tem a natureza pecaminosa, eu tenho, você tem, e nós vamos ver uma série de erros e fraquezas, defeitos, feios às vezes, né? E a gente está convivendo com consciência daquelas coisas. Então, o que Deus faz? Deus quer que tu confesse, primeiramente para Ele, com sinceridade, para Deus. Aí, se tu não te aliviar, tu tem que procurar um confidente. Porque é sério a situação a impressão que tem, foi imprimido na tua memória, aquilo de forma tão intensa que você não consegue descansar, não tem conforto interior. Entende? Você não tem paz interior, nem vai receber Cristo na tua alma, porque você está sempre ligado naquela tensão de querer esconder o que você é. É um esforço gigantesco, né? Para disfarçar. É gigantesco. Né? Isso gasta uma energia da gente fenomenal. E o ministro até trouxe, né, nesse aperfeiçoamento dos santos, que acho que quando tu tinha 2 aninhos, que tu sofreu um afogamento e que tu lembrava, assim, que tu lembra, né, de todas as cenas. Até hoje. Isso. E quando tu estava relatando aquilo, me veio, assim, a memória também, né, alguns traumas, assim, meus de infância, que eu também, eu não tenho tão nítido assim, mas eu tenho aqueles flashes, né. Aí, na hora que eu estava escutando a ministração, Deus estava falando assim no meu coração: tu precisa liberar perdão. Tu precisa entregar isso para mim, né? Até foi trazido também o versículo, né, ali onde o Senhor diz que a gente precisa entregar todas as coisas para Ele. Então, eu creio, assim, ministro, que queria te perguntar também que para a gente ser liberto, assim, desses traumas, dessas feridas, dos complexos, como que é esse entregar para Deus? Como que isso procede dentro do nosso coração? Tudo, Soraya, tudo é uma questão de fé e de confiança em Cristo. Se Cristo mandou, vamos fazer. Não tem outros motivos para você fazer isso, a não ser por amor a Cristo, entende? Porque Cristo quer te abençoar e não quer destruir a tua vida. Sim. Se Ele está mandando confessar, vamos confessar. Vamos
com medo, tremendo, batendo palma com os joelhos, vão fazer. Amém? Amém. Agora, quero dizer algo muito, um aspecto muito importante para ser considerado nisso aí. Quanto maior a pessoa é a nível de liderança diante do grande povo, pior fica essa confidência. Entende? Porque o povo, em vez de te enxergar como um servo de todos, ele te enxerga como um Deus, uma idolatria. Acima de todas as coisas, né? Perfeição. Só que aquele líder é fraco que nem os outros, entende? Tal e qual, né? Tem a mesma natureza pecaminosa dos outros. Tudo igual. Só que aí ele tem que aumentar o cuidado para não vazar o que ele é. E aí a pressão interna dele aumenta terrivelmente. Entende? Gente, a gente vai dar uma paradinha, tá? Eu vou pedir com licença, mas a gente vai ter que dar aos nossos investidores, a gente já vai voltar. A natureza é a mesma, né, ministro? Uns estão mais aperfeiçoados porque obedecem mais, outros acabam resistindo mais. Mas todos somos carnais enquanto estivermos aqui e o Senhor não nos levar, né? Então agora a gente vai dar uma paradinha rapidinha. Investidores do Reino na área, fica ligadinho. De repente a solução do seu problema está aí nessa próxima mensagem que está vindo aí. Investidores do Reino, fica ligadinho que nós já voltamos. Alô, John? Oi, João, negócio fechado. Alô, John? Oi, Maria, negócio fechado. O João e a Maria compartilham de um mesmo sonho, o de ter a sua própria casa, um lugarzinho ou um lugarzão para ser chamado de seu. Você procura casas, apartamentos ou um local para ter seu próprio negócio? Conheça John Melo Corretor de Imóveis. 519-9528-2336. Oi, eu sou John Melo Corretor de Imóveis, realizando sonhos. Conheça os produtos Pão de Judá e surpreenda-se. Camisetas e itens de decoração com versículos bíblicos. Alpargatas e tênis que aliam conforto e qualidade. Acesse nosso site e conheça as novidades. pãodejudachus.com.br. Utilize o cupom TV Menorá e ganhe 20% de desconto nas alpargatas. A Rossi Desenhos Técnicos oferece projetos para a construção e reforma de ambientes residenciais, comerciais e industriais. Projetos elétricos, hidráulicos e prevenção contra incêndios. Placas sinalizadoras de emergência com aprovação junto ao Corpo de Bombeiros. E a novidade, projetos mecânicos. Agende seu horário e tenha o melhor projeto. Ligue 5199992-4457. Atendemos em todo o Brasil. Olá, eu sou a Mari da Colchões Bem Conforto. Para você que busca produtos personalizados, diferenciados e com altíssima qualidade e muito conforto, tudo isso você encontra aqui na nossa loja. Travesseiro cervical, colchões com densidade diferente para o ombro e quadril, auxiliando no alinhamento da coluna e alívio das dores. Colchões Bem Conforto. O tratamento começa pela prevenção. A marca de sua empresa é sua propriedade e agrega valor ao seu negócio. Você já protegeu sua marca? Faça uma consulta conosco e descubra que produtos, serviços e ideias são propriedade intelectual e devem ser protegidos. VB Marcas e Patentes, 20 anos de experiência. WhatsApp 54981-483-827 ou www.vbmarcasepatentes.com.br. A JC Cosméticos disponibiliza uma linha profissional de produtos para salão de beleza, em parceria com a editora Vento Sul, e você expande, avança, levando vida que transforma vidas, vendendo para quem compra. Seja você também um distribuidor. Fone 011 98837-7137 ou acesse jccosméticos.com.br. Procurando qualidade, pontualidade e melhor preço para sua impressão? A Artes Gráficas Popular do Pedrinho é o endereço certo. Cartazes, convites, tags, cartões, adesivos, calendários, envelopes, embalagens personalizadas, como sacolas e papel seda e muito mais. Solicite seu orçamento pelo 35 99870 2688. Rua Prefeito José Serra, 563, em Ouro Fino, Minas Gerais. Artes Gráficas Popular do Pedrinho, há mais de 50 anos servindo você. Voltamos ao Monte das Oliveiras. Vamos cantar aqui, alegrar essa noite de assentado no Monte das Oliveiras,
Tá rindo, hein, Vinícius? Vou te dar a palavra aqui para a honra de tu recomeçar depois do nossa paradinha aqui, nossos investidores do reino. Vinícius, por favor, é com você agora. Sabe, eu queria ver assim, na mensagem do aperfeiçoamento de Santos, você falou ali, foi citado aqui também, que às vezes lá no ventre materno a gente já sofre rejeições, agressões, traumas. E como se livrar desses traumas que muitas vezes estão inconscientemente, que nem nós sabemos que existe dentro de nós? Bom, aí o Salmo 19, verso 7 responde para você. O Senhor diz que a minha palavra, que sou Cristo, Cristo cura, restaura a alma, cura as feridas, as memórias, limpa, tira as doenças, tira as feridas, as infecções e deixa saudável a tua memória, e tudo que tu lembrar vai produzir paz e alegria na tua vida. Mesmo que tu lembre de tragédias passadas, porque a cura da alma é uma redição das memórias. Entendeu? Sim. Deus não vai fazer você apagar os fatos desagradáveis e tragédias da vida. Não. Ele reedita aquilo na tua mente de maneira que tu lembre daquelas coisas todas, mas não sinta mais nenhum efeito nocivo no teu caráter, no teu temperamento, na tua psique. Você fica equilibrado. E essa cura que a gente está falando, né? A cura, ela nunca vai nos tornar perfeitos, né? Não. Perfeitos, não. Nunca, porque carregamos uma natureza pecaminosa que está bem presente da nossa alma, e basta um vacilar nosso e ele entra para incomodar. E um sintoma, assim, que eu acho que está curado é a gente lembrar, mas não sentir dor, né, irmão? Não. É como uma feridinha que foi cicatrizada e fica ali só aquela marquinha que houve, né? Exato. Mas o contrário disso também, quando não está resolvido, é que quando encosta ali, dói, machuca, e aí vem toda aquela situação para fora, né? Do reagir que não é em Cristo. É por isso que a raiz da amargura tem que ser resolvida. Não pode deixar aquilo desenvolver. Raiz de amargura é algo que cresce, 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 até fazer você ficar depressivo e se matar, ou ficar tão irado, revoltado e matar alguém. Entende? E outra coisa que eu quero dizer assim, que na minha experiência ministerial, eu vi pessoas com 5, 6 anos na fé se endemoniar por causa de possessão demoníaca por causa da raiz da amargura. Porque há pregações aí, não no nosso meio, mas no cristianismo global, que crente não tem possessão demoníaca. Isso não é verdade. Eu já vi isso. Pessoas batizadas, pessoas que já conheciam o reino, mas por não se livrar das amarguras, e se acumulavam aquelas amarguras, teve uma série de possessões que eu lembro muito bem disso. Então, mesmo estando na igreja, mesmo sabendo da palavra, mesmo tudo isso, uma hora que se a gente teve uma sensação dessa, da ira, desse ódio, de uma raiz de amargura brotar, é porque a gente tem que revisar, né? E voltar lá para o início de novo. Tem que resolver aquilo com liberação de perdão, né? Com pedido de perdão, e tem que fazer com que Deus vire a chave lá dentro do domínio, dentro daquelas cenas que estão lá, e passe então porque às vezes as mágoas, elas não são resolvidas de imediato por Deus. A ferida dói, tu já perdoa, mas ela continua lembrando, vendo e doendo. Aquilo a gente chama de ressentimento, né? Porque a questão jurídica do liberar o perdão já foi feito. Você chegou na presença de Deus e decidiu perdoar. Então Deus ouviu, mas está doendo ainda. O que está doendo? Então já não é mais raiz. Aquilo parou de crescer e aquilo então vai se desvanecer ao longo do tempo em que você medita na palavra, que ora e que jejua. Então aquela dor vai desvanecendo. E aquele processo pós-perdão,
pedido de perdão, chama-se de ressentimento. É aquela dor que vai desvanecendo. É a mesma coisa que você ter um ferimento grave assim, né? Aí você vai lá, trata no médico, está resolvido o problema. A dor continua. Por um bom tempo, naquela ferida. E cada vez que uma pessoa se aproxima daquele membro ferido, você se defende. Porque você não quer que bata, toque naquele lugar, você sente dor. Né? Porque assim é o ressentimento. É bem assim mesmo. Ministro, eu estava lembrando de um trecho da mensagem, estava lendo aqui as anotações, e eu acho que uma situação, principalmente para as famílias que têm filhos, crianças, assim, né? Hoje em dia, o ministro cita na mensagem, né, a questão da necessidade de trabalho, muitas vezes deixar as crianças aos cuidados de outras pessoas, enfim, escolas, creches, aonde for, né? Para que elas possam trabalhar pai e mãe, né? E como isso pode ser e é prejudicial, porque existe uma orientação divina para a educação dos filhos, né? E muitas vezes os problemas vêm porque eles estão fora do formato educativo de Deus para que os filhos sejam criados. Eu queria, se puder, falar um pouquinho sobre isso, até para orientar as pessoas, as famílias, né? Como lidar com essa dificuldade nos tempos de hoje, que é uma coisa realmente complexa, né? Complexa por causa do sistema do mundo, não tem mais o que as pessoas fazerem. O sistema se moldou para dar tudo errado na vida das pessoas. Satanás conseguiu implementar um sistema devorador do homem, destruidor do homem. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Isso está aí. Né? Eu até vou dizer mais para você. No plano original de Deus, a intenção dele é que quando um casal gera filhos, que ele eduque em casa os filhos. Que cuide em casa. Só o homem está instruído a sair para buscar subsistência. Porque a mulher não tem estrutura psicológica para enfrentar um sistema do mundo. Ela é frágil. Mas o que aconteceu? A necessidade de complemento da subsistência familiar exige que a mulher saia de casa, senão não dá para viver. Né? Então, o que acontece? A mulher passou um processo de mutação das suas características originais. Ela teve que se fortalecer para enfrentar o externo. Com gerações passando, a situação do sistema do mundo mutando, ela também teve que se reorganizar, se reestruturar para poder suportar o sistema lá que é horrível. Né? Aí ela não consegue. Então aí vem todo o desajuste, todas as coisas ruins, aí dá divórcio, dá um horror de coisa, o diabo assim conseguiu fazer muitas coisas tão sutis que a gente nem percebe hoje. Né? E acaba destruindo essa entidade que Deus criou, né? Que é a família, acaba destruindo essa base toda que Deus criou, né? Destruindo. Porque hoje o reino de Deus tem como base uma família temporal. Se ele destruir, por que o diabo nesses últimos tempos está querendo destruir a família? Mudando as leis naturais, porque ele acaba com o reino de Deus. Entendeu? E tu vê que sem família, né, a chance dos traumas, né, de todas essas feridas, elas vão sempre potencializando mais, né? Então, a chance de tudo isso acontecer... Uma criança nasce e já vai para uma creche. Aí o pai e a mãe chegam em casa de noite, vão dormir. Fica 1 hora, 2 com a criança dorme e eles vão dormir. Aí no outro dia de manhã cedo já largam na creche de novo. Aquela criança se cria sem o vínculo com o pai e mãe. Ela não entende. Quando ela chega lá nos 12, 13 anos, o que ela pensa? Pai e mãe não existe. Ela perdeu o referencial total sobre esses vínculos originais. Então aí ela se defronta com o mundo e ela não tem base psicológica nenhuma, nem segurança, nem teve amor suficiente, genuíno de pai e mãe, então ela se sente rejeitada.
É aí que começa esse processo, né? Da necessidade da cura interior, da cura de memórias, né? Porque depois, lá o ministro cita, né? Até os 10, 12 anos, tu vai formando essa pessoa, né? Essa criança vai se tornando adulta. Então, é essa base familiar toda que vai depois levando para a vida adulta, adolescente e a vida adulta, essa necessidade de curar, porque está tudo perdido, né? Bagunçado na vida da pessoa. Ela então tem a essência da família e o cerne do modelo de Deus na sua vida, né? E o ciclo continua, né? Porque esses vão ser pais ali na frente e também sem base, e assim vai se dando as gerações. Né? A escola fora de casa, ela foi bênção até uns 60 anos atrás. Ela até que colocava sal nas crianças, nas pessoas, na educação. Agora não é mais. Porque o sistema do mundo assumiu o conteúdo pedagógico, está introduzindo as coisas de Satanás na escola. Né? E aí as leis naturais agora vão ser exigência que põe as crianças na escola. Para que o governo, né, que Satanás vai governar o mundo, ele tenha o direito nos filhos e não as famílias mais. Vini. Aí a gente entra naquela questão também que a gente já ouviu, né? Que era para o reino ter escolas cristãs para fazer educação e não há possibilidade porque não há investimento. Né? Sim, porque não tem unidade na fé na igreja. Esse é o problema. Porque se nós tivéssemos a unidade na fé, nós estaremos fortalecidos com os investimentos de todos os irmãos e nós teríamos médicos, dentistas, advogados, teríamos tudo no reino. Escolas, né? Formação profissional, tudo. Mas esse era o plano de Deus. Mas não deu certo. Deus vai fazer de outra forma, então. E eu vejo como o inimigo, ele montou tudo num esquema tudo contrário à palavra de Deus, né? Porque antes o Sérgio comentou que a mulher é frágil. Hoje dizer que a mulher é frágil é um absurdo, as pessoas ficam, né? Os movimentos hoje, tipo, isso é extremamente polêmico, mas é a nossa natureza e qual é o problema, né? Então, tu vê que tá tudo fora do contexto e o inimigo realmente formou para tá tudo contrário a Deus. Então, hoje tu vai pro mundo, tu tá sendo contrário ao que Deus quer para nós e é o melhor, né? Isso, e quando as pessoas Hoje para você. Quando as pessoas perguntam assim, né, por exemplo, o que tu faz, né, para mim? Qual a tua profissão? Eu digo esposa e mãe. As pessoas, né? É uma coisa até estranha, né? Para o mundo isso, né? A pessoa estar em casa, né, cuidando dos afazeres da casa, cuidando da família, é estranho. Qual é a profissão? EM, esposa e mãe. E eu que trabalho, né, e mando para a escola, eu levo uma vida muito mais cansativa também, né? Então é muito mais difícil cumprir o meu papel, às vezes, dentro de casa. Então, realmente é dobrado todo o meu esforço, né, em relação às crianças, em relação ao marido também, né? Ô, ministro, e aproveita. Por favor, pode falar. Não, e aí a dificuldade toda é a questão financeira. Se a esposa não trabalhar, o padrão de vida vai ter que baixar muito. Né? E aí as privações vão ser grandes na família. Olha, a situação agora é só Cristo daqui para frente. E até isso, Satanás ainda arrumou um jeito de majorar todas as questões econômicas, né? Que está tudo a um acesso restrito. E aí ficam as dificuldades maiores ainda e as necessidades aumentam, né? E eu queria seguir no link aqui que o ministro trouxe na mensagem. Essas memórias do passado, você citou, Sérgio, elas tiram a confiança das pessoas em Deus. Então a base já vem corrompida e aí ela não tem essa confiança porque acaba entendendo que Deus os abandonou. Já é uma coisa assim intrínseca, né? Não é uma coisa... ela está latente, né, na cabeça das pessoas. Então falta confiança. E aí o ministro até citou o Salmo 139, né? Porque até a confissão de pecado é muito deficiente na igreja para Deus, porque acha que Deus vai nos rejeitar se a gente falar a verdade para Ele. Vai ver o ponto que chega, né? E na verdade é tudo que Deus quer que você abra o coração com sinceridade para fazer uma confissão completa, até da safadeza que a gente faz, né? Por exemplo, tem pecado que tu planeja fazer, né?
É muito comum no meio cristão a gente planejar o pecado para depois pedir perdão. Isso é safadeza. Então, Deus já viu, o que adianta eu esconder dele? Né? Então, imagina abrir para os outros, que tu vê, que tu conversa, que tu tem um bom conceito das pessoas. É difícil, a pessoa não quer se humilhar desta forma. Acho que vai se expor, né? O impedimento para isso é o orgulho, né, Sérgio? É o orgulho, né? E vendo a situação, né, agora voltando para essa base familiar que eu estava pensando agora, né, como a gente precisa cada vez mais buscar mais de Deus, né, porque Deus, ele pode ir nos orientando em todos os momentos, né, seja no nosso secular, seja dentro de casa, Sim, seja na claro. igreja. Então, assim, aonde a gente estiver, a necessidade aumenta cada vez mais da nossa entrega para o Senhor, para a gente poder escutar, né, a gente ser iluminado e poder estar no caminho do Senhor aonde a gente estiver, né? Porque o mundo é assim hoje, né? A gente só tem que estar sempre firmado no Senhor, né? A nossa salvação dentro desse sistema que jaz no maligno é só confiança em Deus e procurar fazer o máximo pela orientação divina. Aquilo que tu pode fazer, deve fazer, para escapar da escravidão desse sistema que está aí. E aí entra aquilo que foi dito no culto mundial, né? Agir e reagir segundo o conselho de Deus. E a gente precisa buscar a verdade para a gente ter essa iluminação e a gente ter essa força que vem de Jesus para a gente poder reagir, porque vai ser um negar-se. Isso é um negar-se, né, irmão? É o negar-se. E esse nível de iniquidade tão elevado, quando você apresenta um comportamento baseado na verdade, tu é um ET. Entende? As pessoas vão tu é um corpo estranho nesse mundo. É desprezado, né? E aí, por favor, ministro. E aí a rejeição dói, né? Sim. Às vezes a gente tem até vergonha de falar, né? Eu tenho, às vezes, vergonha. O que tu faz? Sou cristã. Eu fico, vão me julgar, né? Que coisa, né? A vontade de Deus passou a ser algo, assim, no mundo muito mal visto, né, irmão? Esse dia eu tive uma experiência dessa de rejeição. Estava numa viagem aí e eu conversei com um judeu e ele viu uma estrela de Davi no meu casaco e veio direto em mim, né? Conversar comigo. Aí quando eu disse para ele que eu era pastor e pregador da palavra, ele virou as costas e saiu. Tá até hoje correndo. Encerrou o assunto, não terminou o assunto, foi embora. Que coisa horrível. Mas isso é de novo o trabalho do inimigo, né? Colocando que o crente é fechado demais, julga demais, né? Tu viu que o inimigo ele vai pegando todas as coisas que é dito, né, para não julgar, porque a gente aprende a não julgar e o inimigo diz: "Não, o crente julga, né? Agora vai dar carteiraço, vai dar Bíblia, né? Vai dar versículo para constranger todo o resto, né? O inimigo vai montando pra gente se constranger e cada vez ficar mais quieto, né? Vini, Agora é só com Jesus. A tua relação de perguntas, irmão, né? A gente percebe assim que para ter uma igreja saudável precisamos de famílias restauradas, né? E como fazer esse processo e alcançar essa restauração do Senhor dentro de casa? Olha, Deus disse lá em Deuteronômio capítulo 6, né, que Cristo tem que estar nos ensinando sentados dentro da nossa casa, né? Então, se tu ouve a palavra todos os dias, tu começa a ajustar a tua vida com aquela palavra, que é a única maneira que nós temos de arrumar o nosso lar, nossa casa, nossos filhos, falando da direção de Cristo para o nosso comportamento ser submisso a essa direção, né? E uma questão assim agora que me veio, na questão familiar ali, Deus vai pegar mais o sacerdote do lar ou a esposa e mãe ali para esse julgamento divino e daqui a pouco na questão do ensino familiar? Não, esse julgamento é equilibrado segundo a competência de cada um, né? A capacidade de cada um. Todos terão que passar pelo julgamento divino, todos nós. Só os vencedores que não.
né? Os demais vão passar pelo julgamento. E tudo que tu fez de errado, conhecendo, também tem um tratamento diferenciado para aquele. Isso está escrito na Bíblia, que quem conhece muito e pratica pouco vai ter muitos açoites. Quem conhece pouco e pratica pouco também, poucos açoites. Né? Conhece pouco, então pratica pouco. Então essa é a métrica jurídica de Deus no julgamento, né? Então, como diz nosso amigo Fabiano, aqui nós estamos tudo lascados, então, né? Tá feia a coisa. Seremos Estamos. indesculpáveis. A quem muito foi dado é muito requerido, né? Não, e aqui a gente está acompanhando, a gente não consegue ler todas as mensagens, mas tem muita gente comentando aqui, interagindo com o programa. Ontem, se não me engano, foi ontem, se não estou enganado, no culto de Cachoeira foi falado do padrão divino para a família também, né? Foi revisitado um pouquinho o tema, né? E o pessoal comentou um pouquinho aqui sobre isso também. O Paulo aqui de Campo Bom comentando, né, que o Senhor me levou a compartilhar com os irmãos as minhas falhas, fraquezas e oramos. Glórias a Deus, foi quebrado o orgulho. Aí o Paulo Ricardo de Campo Bom está dizendo que foi exposto, aí o orgulho foi quebrado. Mas tem muita gente mandando mensagens, perguntas aqui, né? Por que quando se fala em submissão as pessoas se revoltam? É o ego, né? Que a gente falou aqui, o orgulho, né, que a gente tem aqui, que ele não quer que a gente fale em submissão. A gente tem que sempre ser exaltado e submissão parece que a gente está sendo diminuído, né? Veja bem, Oi, irmão. isso que o Fabiano falou agora é interessante. Por que a gente tem medo de mostrar o que é? Né? Porque, na verdade, não sou eu que tenho medo. É o velho homem que tem medo de ser desprezado, rejeitado, repugnado. Olha. É verdade. Né? Eu sou nova criatura. E aí, nisso a gente... Você também. A gente começou a falar, né? No fundo, a gente sempre procura culpados, né? Para as nossas falhas, para os nossos erros, para o nosso emocional. Mas não há culpados, né? A gente tem que entregar tudo e limpar, porque o ministro fala várias vezes assim, não há culpados, né? É a gente que tem que buscar essa libertação. Não adianta, eu sou assim porque alguém me fez assim, ou alguém me feriu, ou alguém me atingiu. Supera isso, limpa, cura e bola pra frente, né? É a síndrome do Éden. Foi ele, né? Ela, né? A culpa é do outro. Sempre, né? Uma passagem que fica aí que o ministro trouxe, Isaías 53:3, acho que fala, complementa um pouquinho isso, 53:3 e 53:4, né? Acho que ali fica uma mensagem também, uma passagem para a gente poder refletir, todos nós aqui, sobre isso que a gente está aqui comentando um pouquinho, né? A gente está indo para o fim do programa, a gente tem pouquinho tempo, tem bastante assunto, mas o tempo nos limita. Uma última palavrinha que eu anotei aqui da mensagem que o ministro compartilhou aqui né, uma passagem bem conhecida, né? Para ser liberto, basta conhecer a verdade. A gente falou um pouquinho sobre isso aqui, porque quando a experiência vem, nós precisamos decidir praticar essa verdade, que já está conhecida. E então, realmente, ela vai nos libertar, como ela diz lá, né, ministro? Já pedindo para você as considerações finais sobre o tema e sobre mais o que o ministro quiser compartilhar. Olha, você perguntaria quantos ônibus de Novo Hamburgo vem para Cachoeira agora, sábado. Eu vou mandar essa pergunta lá para o Vinícius. Ó. De carro tá valendo? Eu vou repassar para o irmão Vitor agora. O Vitor está nos ouvindo, ele está acompanhando o programa. Amém. Então tá. Esperamos aí os irmãos de Novo Hamburgo, né, no encontro. Tá bom? Muito obrigado pela participação, a comunhão com vocês e que Deus abençoe. E voltamos aí daqui a um mês, tá? Se Deus permitir. Alegria. Tchau, tchau. Alegria. Muito obrigado pelo tempo, pelo compartilhar também. Vinícius, tuas considerações finais também, Vinícius, tu sente de teus recados? Eu agradeço a Deus aí pela oportunidade de estar com os irmãos aí, foi muito bom. E que o Senhor possa abençoar e enriquecer cada vez mais esse programa aí e a audiência também, que seja muito abençoada. Vini, vamos ter aqui um recadinho também, lembrando, nós falamos sobre amargura aqui um pouquinho, né? Tem uma mensagem final aqui nessa quarta-feira, né? Exatamente, às 20 horas, a última mensagem aqui do Dando Amargura. Vamos se livrar disso aí, né? Vamos aproveitar esse fluir aí, já que tá há semanas aí falando. E uma outra dica aqui, né? Tem na Editora Vento Sul também um seminário partilhando nossas fraquezas. São 3 mensagens que vão nos auxiliar também a procurar os nossos irmãos aí, orar para Deus aí e ver alguém para confessar e receber a cura. Então, tem tudo a ver com o programa de hoje, partilhando nossas fraquezas. É isso aí.
A gente colocou o link do cura interior aprofundada, mas este a gente acabou ainda não colocando, mas dá tempo aí do nosso técnico de hoje, o nosso Davi aqui, ainda colocar, Davi. Partilhando as nossas fraquezas. Deus Soraya. abençoe, então. Amém, Tchau, irmão. tchau. Tchau, tchau. Eu queria só deixar ali 3 palavrinhas, né, que foi dito lá na ministração. Crer traz a experiência em Cristo, né? E a vitória para nós. Isso aí. Então a gente precisa ter fé. E eu termino também, então, né? O ministro trouxe no início da mensagem, né? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então aí tá onde a gente pode buscar, né? O que a gente precisa diariamente para restaurar a nossa alma, né? Muito bem, então a gente vai indo para o fim do programa, ficam as dicas aqui, né? São muitas, mas conteúdo complementar a tudo que foi falado e compartilhado aqui. Nós voltamos na quarta-feira, essa semana na sexta novamente, né? Com o Micro-Regional não teremos programa, mas na quarta às 19 horas nós voltamos. Sons da Vida, Fluir da Verdade. Sons da Vida está cada vez melhor o som, fica ligadinho que tem melhorias aí acontecendo, você vai receber um áudio cada vez melhor dos louvores no programa e nos Sons da Vida. Nós voltamos na quarta então, que Deus abençoe a todos, uma boa noite e até lá. Você ouviu pela Rádio Menorá o programa Monte das Oliveiras.